Boa noite a todos que nos assistem, boa noite a todas. É muito bom ter vocês aqui participando com a gente ao vivo e também aqueles que vão participar, seja assistindo a gravação ou ouvindo o podcast. Nós queremos agradecer muito por ter vocês aqui com a gente para esse assunto tão importante, essa live especial de aniversário. Afinal, a Enlace completou seu primeiro ano agora no dia 11, a gente está muito feliz. E a gente pensou num tema assim especial para falar hoje. A gente queria um tema diferente. Se você, não sei você, mas isso já aconteceu comigo, né? Você sente que precisa resolver todos os seus problemas e os problemas dos outros? Você acha que você precisa dar conta de tudo? Isso são só perguntinhas para você já ir, ó, ficando com vontade de ouvir o que está por vir. Então, faça agora um chazinho bem quentinho, coloca na sua xícara mais linda, senta aí na sua poltrona mais gostosa e ouça atentamente tudo que a gente vai falar, porque essa conversa é para nós, é a nossa live especial de aniversário. E antes de passar a palavra para a Andréia e apresentar a nossa querida convidada, eu queria falar um pouquinho do Enlace, até porque às vezes os seguidores da Andréia não conhecem o projeto, ou às vezes você está ouvindo essa live, esse nosso bate-papo pela primeira vez, e eu queria explicar para vocês que o Enlace ele é um projeto que se propõe a ser aquele abraço que acolhe, aquele ombro amigo, sabe? Para dar aquele apoio emocional a mulheres com câncer de mama que estão em tratamento e também os seus familiares, né? Quando eles desejarem. Porque a gente entende que é uma situação que fragiliza não somente a mulher, mas toda a família. Então, todos precisam deste apoio, né? E o Enlace, ele tem as rodas de conversas, que elas são virtuais, então todas as mulheres de todos os lugares podem participar. E a gente tem as nossas trocas de experiências. Mulheres nos inspiram com as suas histórias, nós podemos nos fortalecer e renovar nossa esperança para continuar o nosso tratamento, né? Nós também abordamos as terapias complementares dentro desses encontros, né? Então, nós queremos tratar de assuntos que possam contribuir para o bem-estar e também para a positividade, para que a gente possa buscar viver o nosso tratamento da melhor forma que nós conseguirmos, né? Então, cada uma dentro da sua realidade, tentar buscar aquilo que possa trazer bem-estar na situação da doença, para que cada mulher consiga enxergar a beleza na sua vida, inclusive na situação da doença, né, dessa fase tão desafiadora das nossas vidas, da vida de algumas mulheres, né? Então, nessa live especial de aniversário, que a gente está comemorando o nosso primeiro ano, né, do Enlace, nós pensamos em abordar esse assunto, que é muito presente nas nossas rodas de conversas, né, e também presente na vida de tantas mulheres. Então, pensamos num tema que possa ajudar a todas as mulheres a liberar aqueles pesos, né, que a gente vai só acumulando e carregando ao longo das nossas vidas, aquelas cobranças muitas vezes que a gente nem sabe de onde veio essa cobrança, mas que nos corrói por dentro, aquela necessidade da gente ter o controle sobre tudo e às vezes sobre todos, né? Então, assim, chega uma hora que a gente se esgota, né? Então, são tantas as nossas demandas, tantas as atividades que a gente acha que precisa dar conta, que gera uma sobrecarga, né? E aí acaba tendo essa exaustão emocional, exaustão física, sentimentos negativos que podem refletir na qualidade de vida, no bem-estar. E para isso, nós hoje temos uma convidada especial, que é a Andréia de Oliveira. Ela é psicóloga, psicanalista, ela é formada há mais de 30 anos. Nem parece, viu, Andréia? Parece que você tem uns 30 anos. Obrigada. Pós-graduada pela FAAP, ela tem diversos cursos de base psicanalítica, psicologia analítica junguiana, e atualmente ela coordena grupos de estudos psicanalíticos e grupos de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu adoro, e também ministros para a vida emocional. Eu já participei de uma live com a Andréia, né, Andréia, que a gente falou sobre a importância do cuidado emocional durante o tratamento com câncer de mama. E a gente falou baseado num conto do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, que era o conto da Vassalissa, e foi tão especial. Então, quando eu pensei nessa live, eu falei, vou convidar a Andréia,
que é muito querida para mim e muito capacitada para falar sobre isso, né? Então, André, é um privilégio tê-la aqui com a gente, é um privilégio ouvi-la. Como podemos equilibrar a Mulher Maravilha que há em cada uma de nós? Será Puxa vida! Com você. Bom, gente, boa noite, obrigada pelo convite, Mari, é uma grande alegria, uma honra eu estar aqui com você, né? Você sabe o quanto eu te admiro esse trabalho que você coordena, que você idealizou e que tem crescido, né? Crescido muito. Ela está perguntando qual o nome do livro. É Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro da Clarissa Píncola Estes. E são contos. E a gente se encontra todas as semanas para falar dos contos mais aplicado à nossa vida diária, prática, né? Mas, gente, hoje eu quero falar sobre a Mulher Maravilha. Peguem caneta, caderno, né, Mari? Isso. Porque tem algumas coisas que vocês vocês vão ter algumas, né, alguns insights, vai ter uma luz, vocês vão ter uma lembrança de alguma coisa. Então, aproveita, né? Aproveita esse momento. Não desperdice, fique até o final, porque a gente vai falar coisas muito interessantes, profundas, né? E o que acontece, né? A mulher contemporânea é uma mulher que é sobrecarregada. A mulher, ela foi, né, se a gente for olhar na linha do tempo, ela foi oprimida, reprimida, elas foram queimadas, né, as bruxas, por conta de intuição, de comunicação, de isolamento. A mulher passou por várias circunstâncias muito difíceis em toda a história da humanidade. E no século passado, né, a mulher deu um grande passo. Ela não foi para a Lua, né, mas ela teve um papel muito importante, né, ali na Segunda Guerra, ela começou a trabalhar, enfim, e começaram a ter várias ondas, né? Várias ondas. Eu não sou feminista, mas eu sou a favor da mulher, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você não precisa ser feminista, levantar uma bandeira, não é disso. Mas eu preciso respeitar a mulher, né? Que convive comigo, porque não é fácil ser mulher, né? É discriminada, é oprimida muitas vezes, enfim. E o que a Mulher Maravilha tem a ver com isso? Tem a ver que nós conquistamos, né? Nós conquistamos um espaço na civilização, diferente de séculos passados, né? E um arquétipo foi ativado. Nossa, mas o que é arquétipo? Gente, a palavra é esquisita para quem nunca escutou, mas eu vou contar rapidinho aqui, vai dar para entender, não precisa ser nada muito teórico, tá? E o que é um arquétipo? Arquétipo é um padrão, né? É um padrão de comportamento, de desempenho, que existe no nosso psiquismo e que é, segundo Jung, é transmitido de geração em geração. Olha só que legal. Então, ele vem, né, no próprio DNA. Olha que interessante. Ele habita também no inconsciente coletivo, né? Mas ele é acionado individualmente. Basicamente isso. Tá? Não precisa saber mais do que isso. Está travando só para mim ou para todos? Dentro da nossa mente, né? Da mente da mulher, que é o quê? É uma heroína, não é? A Mulher Maravilha, né, Mari? É uma heroína.
E ela tem superpoderes. Poxa, quem não quer ter superpoderes? Quem não quer ter controle sobre tudo, garantias na vida afetiva, na vida amorosa, no trabalho, enfim, né, em tudo que faz. Mas a gente não tem, né? A gente não tem garantia de nada, não é mesmo? E qual é o problema? Eu vou começar com o problema. O problema é quando eu quero ser a Mulher Maravilha 24 horas. Eu vou me detonar. Se você quer dar conta de tudo, o tempo todo, resolver, né, o problema das pessoas, financeiro, emocional, social, provavelmente você está colocando em cena, né, a Mulher Maravilha que habita em você. Ela pode sim atuar, ela pode sim, esse lado seu, essa partezinha sua, pode sim, claro que pode. Aliás, tem situações, né, na vida que a gente precisa mesmo colocar a capa da Mulher Maravilha, nem lembro, ela não tem mais capa, né? Quem tem capa é o Super-Homem, mas eu já inventei uma capa. Né? Então ela põe lá os braceletes dela e vamos em frente, coloca o cinturão, né? E tem hora que precisa mesmo, né? As mulheres, principalmente as brasileiras, são guerreiras. E eu respeito a guerreira que habita em cada uma. Mas o que a gente não pode fazer com a gente é querer ser essa guerreira 24 horas a vida inteira, porque nós vamos adoecer. Poxa, Andréia, como que você fala que a gente vai adoecer? Adoece. Adoece porque nós temos um limite humano. E aquilo que não condiz com a nossa humanidade, nos adoece. Todo excesso e toda falta, né, nos adoece. Então, a falta de amor adoece. Mas o excesso também, porque cria, por exemplo, a dependência emocional. Uhum. E a Mulher Maravilha, né, esse arquétipo, esses aspectos psíquicos da Mulher Maravilha, que é a heroína que habita em mim, a heroína que habita em você, precisa ser o quê? Moderado. Não precisa ser intenso. Você não precisa dar conta de tudo. Porque vai chegar um momento que você pode adoecer. Vai aparecer, né, algum desconforto, às vezes alguma doença no corpo. Não é só o emocional, que já é muito, né? Que é a ansiedade, são os transtornos, né, depressão, enfim. Que já é muito grave, mas também aparece no corpo. Uhum. Porque o nosso inconsciente, ele faz isso. Sabia disso? Aquilo que não está resolvido, aquilo que não está elaborado, aquilo que está em excesso, ele fala, para, vamos parar, deixa eu ver um jeito de parar essa mulher. Ela precisa aprender a se respeitar. Ela precisa aprender a ser quem ela é. É isso, né? É a autenticidade, né? A doutora Mariana, né, que eu chamo de Mari, e muita gente chama de Mari, e Feliz Dia do Médico, né? Obrigada. Mas, né, o que acontece? A gente precisa eu sei um pouquinho, né, porque é o seguinte, a gente precisa de esse padrão do fazer,
eu faço, então eu acordo cedo, eu vou para cá, eu vou para lá, eu levo a criança aqui, eu levo a criança a colar, ou não tenho criança, mas eu tenho que trabalhar aqui, depois eu vou trabalhar no outro, depois eu vou para o consultório, depois eu vou para a igreja, depois eu vou não sei para onde. Né? Então faz, é um ativismo. Esse ativismo, ele precisa ser moderado, né? Não estou dizendo que a gente tem que ficar refém, não é isso. Mas quando nós entramos nesse padrão de resolver a vida de todo mundo, de dar conta de tudo, de todo mundo, da família, da comunidade e tudo mais, nós nos esquecemos de nós. Nós nos esquecemos da nossa vida. E aí o que fica comprometido? A sua intuição, a sua criatividade, a sua sensibilidade, o seu sentimento, porque isso é do feminino. Então, a Mulher Maravilha, ela é maravilhoso esse arquétipo, mas não dá para ser 24 horas. Tem que ser moderado. Porque o que é que nós precisamos, né, conquistar? Somos a nós mesmos. Né? Às vezes a gente também está tão preocupado em, sabe, salvar o mundo e a gente esquece da gente. Então, primeiro, Mari, você precisa cuidar de você. Do seu interior, da sua vida. Vou usar a Mari como a representante de todos aqui. Né? Então, Mari, você precisa cuidar de você, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus prazeres, das suas dores, para você estar mais integrada e poder, né, compartilhar isso com as pessoas. Isso é fantástico, traz muita satisfação, mas não pode ser a primeira coisa, né? Verdade. Então, Jesus fala isso, né? Que é para a gente amar o próximo, né? A Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, não é isso? Então, peraí, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então eu preciso me amar. Eu preciso me conhecer, saber o que eu quero da minha vida, para que eu estou aqui, para que a Mari está aqui, né? Qual é nessa caminhada, qual é a jornada a ser realizada? Então, a primeira questão é ser você, né? Né, Mari? Ser você mesma, ser autêntica. A sua autenticidade é que vai trazer para a vida como um todo as marcas, né, do seu propósito mesmo na sua vida. Faz sentido isso? Faz, e tem tudo a ver com o que a gente fala muito dentro do nosso projeto, que é a importância do autocuidado, né? E o autocuidado é reconhecer a nossa vulnerabilidade, como Carlos, que legal que você está aqui com a gente. Como o Carlos falou aí, a gente é vulnerável, nós temos o nosso limite. E quando a gente volta a olhar para nós e a gente percebe que nós temos o nosso limite, a gente pode ser gentil e falar, eu não dou conta. E tudo bem não dar conta. Eu não preciso dar conta de tudo como eu fazia antes. Não necessariamente a gente precisa reproduzir isso sempre. A gente tem a oportunidade de... Por isso a importância dessa live. A gente tem a oportunidade de voltar o olhar para nós e reavaliar a nossa vida. Né? De falar, eu não preciso reproduzir isso. Isso está me fazendo mal, está me sobrecarregando. E a gente precisa buscar essas nossas ferramentas internas para a gente poder seguir em frente sendo quem nós somos de verdade. Não muitas vezes aquilo que a gente, enfim, age querendo agradar a todos, mas nós temos que olhar para nós, né? Isso é tão bom quando a gente pode fazer, né, André? É tão libertador, vamos dizer assim. E viver a vida que você precisa viver, né? A vida que tem que ser vivida.
E acho que tem um aspecto aqui que é interessante a gente lembrar, esse lado masculino, né, que toda mulher tem, que é o fazer, o realizar, o conquistar, né, é super importante. Super importante. Porém, a gente não pode continuar sufocando também dentro de nós a nossa própria alma, a nossa própria essência, o nosso self verdadeiro, né? Aquela pessoa que nós somos, independente da situação que nós nos encontramos. Todas nós temos, né? Todas nós temos essa questão da autenticidade. Isso não importa se é uma mulher americana, australiana, doente, saudável, alta, baixa, gorda, magra. Esse feminino, ele precisa ser resgatado. Gostaria de trazer isso aqui, independente da condição, né? Então, se você está bem, ótimo, mas e aí? Como é que tá, né? Como é que tá essa busca de você mesmo, né? Não, a gente não abre a cabeça, né? Mas a gente tem que ter os momentos, né? Os momentos na semana, ou diário, ou de vez em quando na semana, não sei, mas para parar e falar de você e pensar em você. Por quê? Porque nós temos muito conteúdo inconsciente. E infelizmente, ou felizmente, não sei, mas é isso que conduz a nossa vida. Quantas pessoas têm tanta raiva inconsciente? E projeta no marido, e projeta na esposa, e vira uma confusão, né? Então vamos entender isso, gente, né? Vamos entender o que é essa raiva, de quem que é. A raiva inconsciente provoca uma série de problemas físicos também. Problema no coração, né? Nos rins e por aí vai. Bom, e aí, se você está numa situação vulnerável, né? Como é que a gente faz? A gente busca, sim, esse empoderamento, essa força, mas, em primeiro lugar, você precisa se respeitar. E lembrar que você não é o que as pessoas querem que você seja. Que você não é o seu cabelo, o seu corpo, né? Você é muito mais do que tudo isso, né? E quando você vive 24 horas por dia, né? É até meio redundante, mas quando você vive o tempo todo esse arquétipo da Mulher Maravilha, você não se permite isso. Você não se permite reconhecer o seu valor. Você não se permite, sempre é para o outro, não é? E aí? Não pode ser assim, mas eu tenho meus filhos. Ótimo, então mais um motivo para você se cuidar, se amar, né? Tirar um tempo para você diariamente. As pessoas passam creme, por exemplo, né? Passam creme no corpo correndo, vai? Não, vamos passar um creme, não, vamos passar um creme, né? Passar um creme. É isso. É se aceitar também como você é, porque na verdade você é muito além do que você se olha no espelho, né? Então eu não posso ter vergonha de mim. Eu não posso ter vergonha da minha idade. Eu não posso ter vergonha das minhas fragilidades, da minha vulnerabilidade. Eu não preciso compartilhar com o mundo. Isso. Não. Mas o mais importante é eu aceitar. Poxa, eu estou envelhecendo. E aí?
Parecendo ou não, estou. Já não sou mais quando eu tinha 20 anos. Longe disso, né? Então, e é o processo da vida. É o processo da vida, né? Então, quando você começa a entrar em contato, né, com essa profundidade da sua alma, fica mais fácil superar, né? Não sei se aqui alguém precisa, né? Mas eu acredito que todas nós temos algo para superarmos na nossa vida. E não existe problema grande ou pequeno. Se não tá bom, é um problema. Uhum. Então a gente tem que acolher, né? Às vezes as pessoas me falam assim no consultório: ah, isso é uma bobagem, mas eu vou falar, né? Uma bobagem. E aí a pessoa conta, e eu falo: olha, não existe problema grande ou pequeno. Isso não é bobagem. Não é bobagem porque está te incomodando ou está te fazendo mal, né? Então vamos conversar sobre isso. Então não existe essa coisa, né? Lógico, existem complexidades dos casos, isso a gente sabe. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa buscar o equilíbrio entre esse masculino, que é o fazer, que é o acontecer, que é o trabalhar, que conquistamos, né? Conquistamos bastante, mas vamos retomar. Tem muito homem, né? Muitos homens hoje são mais femininos do que muitas mulheres. De que forma? Por exemplo, no sentir, por exemplo, na paciência, no esperar. O que é o feminino? O feminino é isso, sabe? Esperar. Não espera 9 meses para ter um filho? Sabe? É. Então, isso é inerente à alma feminina. Então, a gente precisa resgatar isso. Saber esperar. Eu tive um problema há anos atrás, eu tive uma meningite bacteriana e quase morri mesmo. Fiquei depois com um problema sério durante um ano. Enfim, eu tive que aprender a esperar. Eu tive que aprender a depender. Eu era uma pessoa super independente. Então eu tive que aprender, né, uma série de coisas e olha, me ajudou muito. Eu sou uma outra pessoa, né, porque eu precisei reconhecer o meu valor não pelo meu desempenho, que é o que eu fazia tudo, eu era a Mulher Maravilha do planeta, mas eu precisei reconhecer que o meu valor não estava no meu desempenho, mas estava em quem eu era, no que eu sentia, no que eu pensava, no que eu falava, na minha existência em si. Perfeito. Então a Mulher Maravilha, gente, é importante, a gente precisa colocar em prática, mas precisa desse equilíbrio, porque senão a gente acaba se anulando, né, Mari? Não sei, quer perguntar alguma coisa? Eu comecei a falar, não parei mais, né? Nossa. Não, mas tá ótimo. Eu acho que deu para... Foi muito bom, porque você falou de vários aspectos. Para o câncer de mama. A situação da doença me ensinou muito, porque ensinou a Mulher Maravilha que está aqui, que precisa ser cuidada. Porque o movimento nosso, muitas vezes, é o cuidar. É o cuidar do outro, é o cuidar do filho, é a prioridade. A gente tem que dar conta de tudo para eles. Aí, se sobrar tempo, a gente faz pra gente. Mas nunca sobra, porque a gente está exausta. Aí, quando a gente tira a nossa roupa de Mulher Maravilha, a gente está toda lacerada por baixo da roupa. Até tem uma figurinha que mostra isso. E é exatamente isso. A doença veio para mostrar que a gente precisa reavaliar a nossa vida e cuidar da gente. Nós precisamos ser a nossa prioridade. É aquela história da máscara, né? Aquela máscara do avião, que primeiro precisa ser colocada em nós,
né? Que fala assim, até anotei aqui, em caso de despressurização, as máscaras cairão automaticamente. Caso esteja acompanhado de alguém que necessite da sua ajuda, coloque a sua máscara primeiro para, em seguida, ajudá-lo. Então, Lindo. primeiro a gente. E aí, quando nós cuidamos da gente, nós podemos cuidar melhor do outro. Porque nós estaremos inteiras e não fragmentadas, como muitas vezes nós estamos. Né? Nós estamos nesse movimento de sempre tudo para o outro. Quando a gente vai ver, nós estamos em pedaços. Né? E isso gera uma sobrecarga, assim, uma exaustão. Eu até fui pesquisar, sabe, Andréia, sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. Não é um termo médico, mas é até anotei, deixa eu ver onde. Ela não é um termo médico aqui, mas é um termo usado para explicar o comportamento das mulheres que querem ser essas mulheres maravilhas, né? Elas se sentem com essa sobrecarga de responsabilidades que está levando a muitas mulheres à exaustão física e emocional e gera sintomas físicos, né, Andréia? Que são semelhantes ao estresse, por exemplo, né? Aquela irritabilidade, a agressividade, dor muscular, dor de cabeça, tá sempre cansada porque tá sempre correndo, né? Tá sempre tentando fazer todas as coisas que lhe são atribuídas e nós acabamos adoecendo porque a gente não olha para nós, a gente não cuida de nós. Muitas mulheres têm dificuldade para dormir porque é tanta demanda. Como é que eu posso esquecer uma coisa? Então, assim, o lindo de todo esse processo difícil que a gente passa é entender que a gente tem um limite, que nós temos a finitude, que nós temos, nós podemos errar, nós podemos nos dar o direito de falar cansei, não vou fazer mais, né? Nós precisamos olhar pra gente com um olhar gentil, sabe? Para que essa violência toda com a gente? Parece que a gente, desde pequena, né? Eu até anotei aqui também outra. Muito boa, muita boa pergunta. Adorei. É uma pergunta, gente, para todo mundo que está aqui. Não precisa ser mulher, homem, nada. É para o ser humano, né? Essa pergunta. Repete a pergunta, Mari. Eu já nem lembro mais. Qual é a pergunta que eu fiz, Andréia? Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Gente, a gente precisa se perguntar, né? Fazer perguntas, tá? Independente da pergunta que a Mari... Depois vocês assistam aqui novamente. Boa. Mas é o seguinte, se você não fizer esse exercício de uma autoanálise, e não uma vez na vida, é diário. O que eu quero da minha vida? O que eu faço? Onde eu quero chegar? O que é essa raiva que eu estou sentindo? Né? Essa questão da falha, né? Como assim não pode falhar? Uhum. Como, gente? É um grande aprendizado. Vou dizer uma coisa interessante, eu acho. Se não servir, a gente pode deletar, jogar fora, eu não fico chateada. Mas é o seguinte, a gente vai sempre falhar. Eu não estou dizendo que a gente vai repetir o mesmo erro. A gente aprende com as falhas, mas a gente precisa ter essa autoconsciência. Eu chamo isso de autoconsciência, de que eu vou falhar. Pode ser que aqui eu esqueça alguma coisa que eu planejei, estudei, falar lá. Falhei, pronto. Mas eu já estava contando com alguma falha e está tudo bem. Então, na próxima, eu vou fazer alguma coisa, talvez aí diferente, né? Quer dizer, mas eu sempre preciso saber, lembrar de que eu vou falhar. Perfeito. Eu vou falhar como mulher, como profissional, como tudo. E né? tudo bem, né, Andréia? E tá tudo bem. É o seguinte, eu quero fazer o meu melhor e eu faço. Isso é uma coisa. A outra é eu carregar uma culpa e uma idealização de alguém que eu nunca vou ser. Perfeito.
eu nunca vou ser a Mulher Maravilha. Ela é uma heroína que é imaginária, é uma fantasia, e nós precisamos da fantasia, sim. Nós precisamos dos sonhos, nós precisamos da imaginação, da ilusão, mas uma certa dose, né? Em certa medida, numa medida equilibrada, moderada. Perfeito. Porque isso é autodestrutivo. Eu achar que eu sou a Mulher Maravilha e pular, né? Sei lá, pular do armário, da janela, do, sei lá, vamos salvar o mundo, né? Ou então, vamos fazer tudo, né, que a gente tem para fazer, deixa eu te ajudar. Não, deixa que eu faço. Não, eu faço isso, gente, pode deixar. Não, o bolo eu faço, as coxinhas eu faço, não sei o que eu faço. Não, gente, pode deixar que eu limpo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu namoro, eu estudo. Gente, pelo amor, pede ajuda. Aí que tá. Aceitar. Pede ajuda. Ser ajudada. Não é, Mari? Mari, me fala. O que você acha disso? Eu acho perfeita essa colocação. Nós precisamos reconhecer que a gente não precisa dar conta de tudo. E o mais interessante que a doença nos mostra é que nós precisamos ser cuidadas. Nós precisamos permitir receber esse cuidado. Porque às vezes a gente acha que não é digna de receber o cuidado. A gente só sabe cuidar. E o ser cuidado é fantástico, mas você precisa permitir. Né? Então, assim, eu até estava pensando aqui, as mulheres, né, em geral, vou falar assim, generalizando mesmo, desde jovens são cobradas, né, para estar sempre bela, ter aqueles padrões de beleza, muitas vezes inalcançáveis, estar sempre arrumada, sempre feliz. Então, assim, a gente, às vezes, tem que colocar a máscara de felicidade escondendo o que está aqui dentro realmente. Então, a gente acaba se anulando, a gente acaba não dando nome a tudo de sentimento que a gente está tendo aqui dentro e a gente deixa passar. Então, isso gera um problema, né? Você sabe melhor do que eu. Mas, então, tudo isso a gente faz, às vezes, para cuidar do próximo. Né? Então, assim, é algo que vem, como você falou, o arquétipo, a genética, vem lá de, sei lá de onde. E aí, Andréia, eu vou te fazer uma pergunta que não sei se faz sentido, mas, por exemplo, você acha que se a gente instruir as crianças para desde cedo elas enxergarem o outro como a si mesmo, para que elas vejam essa relação de igualdade, você acha que isso pode ajudar a serem adultos colaborativos, porém não tendo esse sofrimento de tanta cobrança desse movimento todo para o próximo? O que você acha? Ou viajei muito? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Não, você acha que se a gente instruir as crianças, desde já, os nossos filhos, por exemplo, né, que eles são importantes quanto os outros, igual, dessa relação de igualdade, assim como você falou, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então, desde cedo, falar da importância dele, porque para a gente criar filhos, né, que se tornem adultos, que óbvio, tem empatia, tem essa ideia dessa cobrança de fazer tudo por outro. Olha, Mari, eu penso o seguinte, a função materna e a função paterna é que vão dar esse tom para a criança, né? Então, se você reconhece e aceita que o seu filho vai errar, vai falhar, e você vai continuar amando seu filho, mesmo errando, né? Você vai ajudá-lo a não ter mais aquele erro, mas você mostrar que ele é amado, mesmo errando, né? Mesmo falhando, que ele é humano, né? E que ele não precisa ser um super-herói, que ele não precisa tirar 10 o tempo todo na prova, que ele não precisa ser o melhor de todo mundo. Ele pode buscar ser, ok, né? Fazer as coisas com, enfim, da melhor forma, mas essa questão da humanidade
é muito importante para que a criança aceite, né? Aceite que ela pode errar, né? Mamãe, eu quebrei o copo. E agora, mamãe, quebrei o copo. O que você vai falar? Nós temos duas opções, né? Ou olha, aquele escândalo. Vamos fazer o seguinte. Quebrou o copo mesmo, né, filho? Primeira coisa, vamos limpar tudo? Vamos limpar? Pronto. Limpou. Não tem o que falar, o que discutir, o que brigar, né? Vamos limpar, vamos tirar aqui para não machucar ninguém e tal. Ô filho, como é que foi isso? Como é que caiu? O que aconteceu? Me conta. Sabe? É conversando, né? Dialogando. Ai, mas o meu filho é terrível. Gente, eu tô mudando o tema aqui agora. Eu te levei para esse lugar. Né? Mas assim, é o amor, né? E o exemplo, né? O exemplo. Mas que exemplo de perfeição? Não, né, gente? De controle? Não, né? É o exemplo de que eu erro também, gente. Olha, sei lá, queimou o arroz hoje. Poxa vida, Hoje eu tô cansada pra caramba. Trabalhei muito. Bom, o que a gente faz agora? Vamos resolver o problema. A mamãe falhou. Maravilha. Porque as crianças se tornam mais seguras. Maravilha. As crianças vão crescer mais seguras e entendendo o seu valor, independente das falhas. Então, perfeito, André. Respondeu a minha pergunta. Respondi? Respondeu. Exatamente. E eu acredito nisso, sabe, André? Eu procuro fazer isso com os meus filhos também, porque a partir do momento que eu aprendi que eu posso errar e que tá tudo bem, eu procurei passar isso para eles também, né? Então, assim, ok, porque eu acho que a gente pode criar filhos com menos cobranças, né? Que se tornem adultos menos, vamos dizer assim, com menos sofrimento emocional, né? Não sei. Acho que a gente pode ajudar de alguma forma os nossos filhos a serem menos neuróticos. Menos neuróticos, pode ser. Não, mas fantástico, Andréia. Eu tenho algumas perguntas aqui ou comentários, né? A Cíntia falou assim, ó, quanta responsabilidade podemos dividir e não carregar tantos pesos sozinhos. E aí entra o enlace nessas nossas trocas, nas nossas rodas de conversas com as trocas de experiências, porque a gente pode dividir os pesos. Óbvio, quando cada mulher tem o seu apoio familiar, é excelente também, né? A rede de apoio familiar. Mas quando não tem, pode encontrar também no enlace isso. Então, assim, é importante esses grupos de apoio, principalmente nessa fase de tratamento. Agora, voltando o foco para as mulheres com câncer de mama, né? A Sandrelma fala assim, é preciso fazermos uma reflexão muitas vezes. Isso deve ter sido lá no começo, quando você falou, né, do arquétipo, daquilo que nós vivemos. A Sandrelma, a Cíntia falou assim, lidar com a finitude nos faz olhar para a vida. E aí elas concordaram. Perfeito. A Vera, a Jaque e a Sandrelma concordaram. Posso só fazer um comentário, uma intervenção rápida aqui? Olha, é o seguinte, o Carlos também falou maravilhas. As mulheres, viu, Mari? Dá licença, só um minuto. Acho que pode ser útil isso que eu vou falar. Que é o seguinte, a gente vive o feminino, né? O masculino também, mas hoje o nosso foco é a mulher e a gente está no Outubro Rosa também, no aniversário do Enlace. Então eu vou colocar meu foco aqui, ó. Assim, o feminino vive esse processo de vida, morte, vida o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente imagina que é quando tem um problema, uma doença, um câncer, enfim, é que tem que lidar. Não, a gente está lidando o tempo todo, né? Então, às vezes a gente se assusta com algumas coisas, mas a gente tem o feminino, olha, mulheres, o feminino tem uma dualidade psíquica que é muito difícil ser derrubada. Interiormente, inconscientemente.
Então, quando você pensa que você é fraca, você é forte, sabe? Quando você pensa que não vai dar conta, você dá porque você está acostumada, faz parte da sua essência. Qual é a sua essência? É lidar com a vida e com a morte. Nós menstruamos todo mês, algumas não mais, né? Mas nós menstruamos, começamos lá na adolescência, e aí ó, todo mês é vida, morte, vida. Às vezes fica só na vida, porque gera um bebê, mas às vezes não. E aí nós entramos aonde? Na maternidade, vivemos novamente o processo de vida, morte, vida. Por quê que é vida, morte, vida? Porque é vida porque tem um bebê, morte porque tem a separação do bebê com você, e vida porque você gerou uma vida para o mundo, para o planeta, para Deus, enfim. E depois nós vivemos um outro processo, que é a menopausa. Que é quando nós... Enfim, acho que é isso. Não sei, acho que já está acabando aí. Uau! Uau! Eu quero mais! Faltam 10 minutos, a gente pode falar mais. Que bom saber. Então, faz sentido isso? Faz sentido? Então, mulheres, não importa o que a gente está passando, sabe? Se respeitem, se acolham. E lembrem-se que existe no seu DNA, na sua alma, na sua essência, esse aspecto que quando você foi gerada no útero lá, né, no útero da sua mãe, você já estava vivendo isso. Porque, diferentemente dos homens, os nossos óvulos, as nossas sementinhas, elas são feitas quando? Na gestação, não é? E então, é isso, não tem muito, sabe, gente? O que às vezes a gente acredita que, poxa, eu sou fraca, eu não consegui, como aconteceu isso comigo, não é possível, mas, bom, aconteceu e agora eu sou mulher, então tem essa força de vida, morte e vida, e eu sei lidar com isso, né? E ter esse tempo para você se acolher, se cuidar, se amar e de verdade encontrar o sentido de quem você é. Perfeito. Não importa como você está, mas quem você é. Não importa, né? A finitude vem para todo mundo, né? Exato. Para todo mundo, né? E é disso que eu quis falar. A gente está lidando com a finitude, nós mulheres, o tempo todo. Então não é uma surpresa nada, sabe? A sociedade, a civilização, o sistema, né? O sistema patriarcal faz com que a gente acredite nisso, né? Mas nós somos mulheres autênticas, então nós somos nós mesmas, ok? O pessoal do Enlace é um pessoal forte, a Venúzia também, né, que está no projeto, a Mari aí, a idealizadora, a coordenadora, responsável, que está à frente desse, sabe, desse acolhimento, né? É um acolhimento, vocês sintam-se abraçadas, né, por esse projeto. É lindo, é bonito, mas é muito mais do que isso. É muito, muito mais, né? Então, aproveitem, porque não importa o tamanho, e o que importa é o valor, né? É a qualidade. A Mari trabalha, a Mari tem família, a Mari faz 1 milhão de coisas, mas ela, né, pelo que ela fala, né, ela tá aí, ela trouxe aqui pra gente, tá se respeitando. Mas o que eu quero dizer é o quanto que ela também está disponibilizando de algo que ela já conquistou,
né? Ela conquistou tudo isso com muita dor. É doloroso, a vida é dolorosa, né? Então, aproveitem a oportunidade que o enlace, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas enfim, aproveitem, né? Esse abraço do enlace, porque é enlace, né? Em abraço, em aliança, em estar junto. Não tenho vergonha. Vergonha é você ficar sozinha, né? Bom, acho que é isso. Ah, quero ouvir mais, André. E agora? E agora? Não sei. Que bom! Vai cair o encontro aqui, a conversa. Mas aí vai cair, mas a gente vai marcar uma próxima oportunidade. André, como foi precioso tudo isso que você falou. Bom, espero que tenha contribuído. Foi muito bom voltar, nos fazer refletir sobre o nosso valor, independente das nossas ações, independente do que a gente faça, porque às vezes a gente é movido pelo ativismo, né? A gente acha que a gente vale pelo que faz, mas nós valemos pelo que nós somos. Mas o grande problema é que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o nosso real valor. Então, hoje pode ser uma oportunidade para cada uma de nós entender qual é o nosso valor. E aí eu falo, como? Né? Ok, muito teórico, mas como? Vamos fazer terapia. Participe. Agora eu vou voltar falando da Andréia. A Andréia dá cursos, eu já fiz. Pela limitação de tempo eu não consegui continuar, mas foi tão bom quando eu fiz o curso que a Andréia dá sobre o livro das mulheres que correm com os lobos. É um tempo da gente se encontrar dentro da realidade feminina, né? É maravilhoso isso. Então, assim, vamos buscar apoio psicológico, vamos buscar ferramentas. O próprio enlace também pode ajudar de alguma forma, né? Então vamos juntas, vamos nos unir, vamos nos fortalecer. Nós somos valiosas. Muitas vezes nós precisamos passar ali pelo fogo, que nem o ouro, para se tornar um pouco mais valioso, mais refinado, né? Ou como aquele diamante que precisou ser ali lapidado com força para poder ficar mais valioso. Então, às vezes, a gente está nesse processo bruto, que a gente, às vezes, ainda não reconheceu o nosso valor, mas a gente precisa ali, dar aquelas ajustadas para poder entender o nosso valor e seguir em frente. Andréia, que maravilha! Eu acho que foi uma live maravilhosa, uma excelente comemoração de primeiro aniversário do Enlace. Essa é a proposta, para que cada mulher consiga ser protagonista da sua própria história, entendendo o seu real valor, independente da situação que esteja vivendo, seja a situação da doença, seja a situação de um problema familiar, do luto, do desemprego, enfim, tantas coisas, que a gente possa buscar essa beleza da nossa vida, possamos entender o nosso valor para poder seguir em frente. Para que quando a gente chegar naquele momento de ufa, deixa eu tirar minha capa da Mulher Maravilha, a gente esteja inteira e não toda lacerada, porque é o que acontece, é o que pode acontecer. Andréia, que lindo! Acho que eu tô até mais leve agora depois. Que bom! Obrigada pela oportunidade. A gente tem aqui vários agradecimentos e realmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas a gente ficaria muito tempo aqui ouvindo você. Foi muito profundo. Muito obrigada. Vocês são demais. Muito obrigada. Aqui, meu coraçãozinho subindo aqui. Foi profundo e ao mesmo tempo prático. E ao mesmo tempo a gente falou até sobre filhos. Porque Mulher Maravilha, a gente quer ser aquela Mãe Maravilha. Mas a gente erra e tudo bem. Então, foi completo. Agradeço, vou me despedir aqui, Andréia, muito obrigada mais uma vez, obrigada também a todos que participaram com a gente, a todos que estão assistindo a gravação, e vamos juntas, unidas pela beleza de viver, entendendo o nosso real valor, a nossa vida, ela tem essa beleza, e lembre-se, coloquem as máscaras primeiro em vocês, para depois poder estar bem para ajudar o outro. Então, tem mais um comentário aqui. Com certeza o projeto legal, Benê Sartori, obrigada. Realmente descobrir o nosso valor é importante. Um beijo para todas vocês, Andréia. Tem um minutinho para dar beijo. Tchau, gente. Tchau.